5 de julho de 2025. Do outro lado do Pacífico, 57 mísseis chineses rugiram ao se aproximarem de Oklahoma. Uma barragem de fogo foi lançada ao ar por mais de 30 interceptadores americanos. Mas, em questão de minutos, a maior fábrica de aeronaves militares dos Estados Unidos explodiu, destruindo linhas de produção avaliadas em bilhões de dólares. Mais de 80 aeronaves americanas foram enterradas sob aço derretido e engenheiros e soldados da Força Aérea foram mortos. Mas os Estados Unidos reagiram com força total menos de 48 horas depois. Os F-35 deixaram rastros negros mortíferos nos céus. Inimigos porta-aviões lançaram mísseis Tomahawk e bombardeiros furtivos, B-2, voaram a 50 mil pés, lançando bombas de 30 mil libras. A China pagou 100 vezes mais quando o arsenal mais sofisticado do mundo começou a reescrever a história com aço e fogo, algures no Mar da China Meridional. Permitam-me observar como o Zhuanghe. Em menos de 117 segundos, 4 províncias militares distintas, Jiangxi, Fujian, Guangdong e Hainan, lançaram mais de 50 mísseis DF-27B, as mais recentes armas balísticas de médio alcance da China, ágeis e equipadas com MIRV. O seu alvo era um único complexo extenso em Oklahoma, que continha mais de 14 mil milhões de dólares do futuro domínio aéreo dos Estados Unidos. Foi o maior ataque concentrado, com mísseis da história, a atingir o território americano. Os oficiais da NORAD monitorizaram as fases de ascensão e separação, enquanto os ecrãs de radar ficavam vermelhos de Colorado Springs a Tulsa. Os sistemas de previsão ficaram sobrecarregados quando dezenas de veículos de reentrada se separaram e dispararam em várias trajetórias em enormes ecrãs. Os DF-27B manobraram passando pelas zonas de interseção enquanto transportavam até 4 ogivas separadas. As instalações locais Patriot PAC-3 e THAAD entraram em funcionamento em 45 segundos. No alto do meio-oeste, 32 interceptores foram lançados, eliminando 23 mísseis nucleares que se aproximavam. Ondas de choque e rastros de fogo sacudiram vidros em condados inteiros, mas nem todos foram capturados pelo milagre defensivo. O último anel defensivo foi rompido por 27 ogivas chinesas, que desceram a uma velocidade de Mach 8. Os lasers terrestres foram incapazes de seguir seus rastros de plasma durante os 3 segundos finais. Seguiu-se o impacto. Dezenas de estruturas de F-35 e F-15EX quase concluídas estavam numa linha de hangares que foi destruída pelas explosões iniciais. O combustível pressurizado e os sistemas hidráulicos foram rompidos por pedaços de mísseis, resultando em detonações secundárias. Alumínio carbonizado choveu a quilômetros de distância quando um armazém inteiro de asas de drones MQ-9 Reaper explodiu em chamas. Mais de 140 engenheiros americanos, oficiais de ligação da Força Aérea e mecânicos civis ficaram gravemente queimados ou esmagados às 10h37. Compósitos de alta tecnologia e aviões furtivos no valor de milhares de milhões de dólares foram reduzidos a destroços em chamas. Do centro de Oklahoma City, era possível ver uma coluna de fumo negro e oleoso a subir 9 mil pés. O Centro de Comando Militar Nacional explodiu em luzes vermelhas intermitentes e vozes agitadas dentro do anel e do Pentágono. Traços de calor inconfundíveis dos locais de lançamento foram verificados por fotografias de satélite, demonstrando que a força de foguetes do Exército Popular de Libertação da China tinha dado as instruções e não atores renegados. O chefe do Estado-Maior dos General Bradley Coates ficou subitamente em silêncio. A Força Aérea avançou. A sua voz era baixa, mas cheia de promessa, e o seu maxilar estava cerrado. Ele afirmou: "Este é um ataque ao coração dos Estados Unidos, não apenas ao hardware, e responderemos com uma fúria que Pequim nem sequer consegue imaginar."
O horizonte do Pacífico logo seria iluminado pelo ataque resultante de suas declarações. A China seria o alvo de um ataque americano significativo. Enquanto acompanhamos os acontecimentos atuais no Pentágono, acompanhe-me e compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Chamas tremeluzentes de hangares em ruínas se misturavam com colunas de fumo negro que se erguiam acima de Oklahoma, enquanto as redes de notícias em toda a América mostravam uma única imagem aterrorizante. Drones MQ-9 destruídos e esqueletos carbonizados de F-35 estavam espalhados como cadáveres. Equipas de resgate se apressavam para resgatar sobreviventes atordoados de metal derretido e vigas retorcidas. Famílias se aglomeravam contra as barreiras do lado de fora dos portões, com os rostos marcados pelas lágrimas. Desesperados por qualquer indício de que seus entes queridos ainda estavam vivos, alguns gritavam nomes no vazio. Comboios do médico legista surgiram sob guarda ao anoitecer, cada veículo preto, trazendo um novo golpe ao coração da nação. Enquanto isso, a gravidade do ataque se instalava dentro do Pentágono como um peso pesado. No centro de comando reforçado do NMCC, a secretária de Defesa, Helen Marston, convocou uma reunião de emergência. Nas paredes, 3 enormes mapas de computador brilhavam. Novas imagens de vigilância da fábrica em chamas em Oklahoma, trajetórias de mísseis e imagens de infravermelho de satélites de locais de lançamento chineses. As vozes dos generais e almirantes da Força Aérea eram urgentes e secas. 4 redes de lançamento foram verificadas: Guangdong, Hainan, Fujian e Jiangxi. De acordo com um analista da DIA, não há dúvida de que foram ataques estratégicos bem planeados. Outro foi adicionado. Estimamos que as perdas chinesas nessas áreas são insignificantes. Eles têm lançadores móveis. No entanto, os nossos recursos de ISR estão bloqueados. Bradley Coates, presidente do Estado-Maior Conjunto, inclinou-se para a frente, com as mãos cerradas na parte de trás da sala. A próxima salva pode não ser contra uma fábrica de aviões se não conseguirmos responder a isto. Ele alertou que poderia ser Seattle ou San Diego. Não devemos apenas funerais aos 80 mortos. Temos de tratá-los com justiça! Não havia necessidade de mais conversa. Acenos silenciosos foram usados para assinar as ordens. Essa promessa de vingança logo seria levada pelo Pacífico pelo poder dos grupos de ataque de porta-aviões e bombardeiros furtivos dos Estados Unidos diretamente para o centro da infraestrutura de lançamento da China. Não vão ainda. Vou demonstrar o alcance deste ataque. Em 22 de junho, às 23 horas, a ordem chegou. Uma linha simples do Pentágono encriptada. Coloquem a Operação Tempestade de Ferro em ação. Minutos depois, na escuridão do Mar das Filipinas, o enorme equipamento de um grupo de ataque de porta-aviões americanos começou a se movimentar. Com uma parede de cruzadores e contra-torpedeiros com mísseis guiados de ambos os lados, a formação era comandada pelo USS Gerald R. Ford, a base aérea flutuante mais poderosa dos Estados Unidos. Silenciosamente, os radares rastreavam o horizonte em varreduras espectrais. Os marinheiros apressavam-se pelos corredores iluminados a vermelho, sob o convés introduzindo os pacotes finais dos alvos nos bancos de computadores que controlavam os sistemas de lançamento vertical do MK-41, um míssil de cruzeiro. VY detido por um Tomahawk estava armazenado em cada célula VLS. Um cérebro treinado para seguir a curvatura da Terra, uma lança de silício e aço pesando 1.360 quilos. Os mísseis no interior ficaram expostos ao ar frio do oceano quando as escotilhas se abriram com um estrondo. Então, com rugidos abafados, mais de 60 Tomahawks decolaram em formações intermitentes, subindo por um momento, antes de se estabilizarem a uma altura de apenas 50 pés acima do nível do mar e voarem em direção à costa chinesa.
Eles se comunicavam entre si em pulsos criptografados para evitar sobreposições de trajetórias de voo usando Turcom e DSMAC, para comparar cada cume de montanha e curva de rio com mapas de satélite gravados. 3 bombardeiros B-2 Spirit decolaram da base aérea de Whiteman, no Missouri, bem acima do Pacífico. Os pulsos do radar foram absorvidos como veludo preto por suas carcaças de fibra de carbono. Eles viraram para noroeste em direção ao espaço aéreo chinês, após reabastecerem com tanques KC-46 Pegasus acima de Guam, enquanto voavam a 50 mil pés. Os B-2 moldaram ondas eletromagnéticas em torno de suas fuselagens, tornando-os invisíveis para a maioria dos radares, em contraste com a força bruta dos bombardeiros mais antigos. Um fantasma da tecnologia que os sistemas de alerta precoce da China têm dificuldade em detectar. Enquanto isso, havia uma tempestade controlada no convés do porta-aviões. F-35C Lightning II, carregando mísseis stealth AGM-158, já a ESME-ER, foram lançados no céu noturno por catapultas. Ao lado, IA-18G Growlers decolaram prontos para sobrecarregar os radares chineses de banda S e banda X com seus potentes receptores e bloqueadores ALQ-218. A 60 mil pés acima do solo, drones RQ-4 Global Hawk transmitiram imagens de radar de abertura sintética e vídeo ao vivo para o grupo de porta-aviões e centros de comando na Virgínia e no Havaí. A atividade na pista de aterragem, os comboios móveis de SAM e os sinais dos radares chineses foram todos entrelaçados numa tapeçaria dinâmica por estes drones. Todas as armas estavam conectadas numa malha de batalha segura, desde os B-2, que planavam através das correntes de jato, até aos Tomahawks, que cavalgavam as ondas. Mais rapidamente do que qualquer líder humano poderia gritar, eles falavam uma linguagem de computador. Esta era a abordagem contemporânea americana à guerra. Uma teoria de letalidade distribuída destinada a sobrecarregar as defesas, sobrecarregar os sensores do adversário e pavimentar o caminho para a destruição futura. Silenciosos, mas inexoráveis, continuaram a voar em direção a destinos a milhares de quilômetros de distância, onde o aço americano acabaria por atingir dentro da próxima hora. O custo da paciência da China vem a seguir. Às 2h48, o brilho espectral do fogo iminente iluminou o céu acima de Jiangxi e Fujian. Centenas de soldados chineses olharam para cima nos últimos segundos antes do impacto, mas tudo o que ouviram foi um silvo distante. O mundo então explodiu. Com precisão assustadora, o primeiro B-2 lançou as bombas GBU-57 para destruir bunkers. Nas profundezas dos bunkers de comando protegidos, esses gigantes de 30 mil libras explodiram após colidir com o solo em velocidades supersônicas e perfurar camadas de concreto armado. As ondas de choque que se seguiram foram aterrorizantes. Vigas de aço se quebraram. Pessoas foram arremessadas contra anteparas com força capaz de esmagar ossos, e paredes de concreto foram rasgadas como se fossem tecido. Oficiais responsáveis pelos mísseis foram soterrados vivos sob milhares de toneladas de escombros quando salas de controle subterrâneas inteiras desabaram umas sobre as outras. A terra inchou acima do solo e acabou por explodir em erupções de destroços derretidos. Um único e aterrador geyser de fogo irrompeu 60 metros no céu, levando corpos humanos e pedaços de torres de comunicação. Um grupo de oficiais chineses foi lançado sobre o asfalto como bonecos de pano, enquanto fugiam da explosão com os membros dobrados em ângulos antinaturais. Os lançadores transportadores DF-27B, posicionados ao longo de estradas florestais e campos de radar, foram atingidos segundos depois por dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk Block 5 do Carrier Strike Group. Enquanto as tripulações carregavam novas ogivas, um míssil atingiu diretamente um lançador móvel. O carro desapareceu numa esfera branca em chamas, deixando o local onde estava completamente limpo.
Um caminhão-cisterna de combustível nas proximidades explodiu, liberando uma parede de chamas que queimou a floresta próxima e as redes de camuflagem. Os mísseis furtivos localizaram os seus alvos com uma precisão quase mecânica, enquanto F-35Cs e FA-18Us disparavam salvas de AGM-158 JAS-MR nos céus mais próximos de Fuzhou, colidindo com hangares cheios de aeronaves J-20. Uma série de explosões percorreu o asfalto, virando caças no valor de milhões de dólares, um após o outro. O fogo consumiu os asas e cabines a partir-se. O pessoal de terra e os mecânicos fugiram a gritar. Paletes de munições empilhadas muito perto foram destruídas por ondas sucessivas de explosões secundárias, engolindo muitas delas. Toda a área transformou-se num teatro infernal em questão de minutos. A maioria das baterias de defesa aérea HQ-9 chinesas já estavam inoperacionais quando tentaram rastrear os sinais de aproximação, reduzidas a plataformas de betão quebradas e barris retorcidos. Os mísseis voaram sem rumo no céu vazio, nos casos em que certas unidades conseguiram lançá-los de forma desesperada. A interferência queimou os seus olhos de mira. Às 3h10 da manhã, toda a precisão americana foi demonstrada por imagens de drones. 30% das aeronaves táticas e forças de mísseis regionais da China foram destruídas. Mais de 1.300 soldados foram mortos e muitos outros ficaram feridos. O som do armazenamento de combustível ainda a explodir abafava todos os seus gritos. Como piras funerárias, colunas de fumo negro e denso subiam no ar para comemorar cada base destruída. A aposta da China no poder esmagador foi recompensada 100 vezes mais nesta noite em particular. Não com medo absoluto, mas com a destruição cuidadosamente planeada provocada pelo armamento incomparável dos Estados Unidos. Pequim seria atormentada pela perda de vidas e poder militar nos anos seguintes. Os satélites espiões americanos sobrevoavam a região pela manhã. As consequências foram capturadas com terrível clareza pelas suas lentes de alta resolução. Longas caravanas de veículos chineses deslizavam pelas autoestradas carbonizadas, transportando fragmentos de mísseis danificados, soldados atordoados e equipamentos resgatados às pressas por toda a província de Jiangxi Fujian e até ao interior de Guangdong. Hangares foram rasgados como latas e bases aéreas, outrora movimentadas, estavam agora vazias. Restos esqueléticos de caças J-20 espalhavam-se pelo seu interior escuro. Metade das torres de radar estavam destruídas com as suas antenas retorcidas, apontando inutilmente para o chão. O outrora orgulhoso complexo de lançamento da China é agora um desastre fumegante. O céu da manhã ainda está sendo rasgado por colunas de fumo oleoso. Em briefings confidenciais, que foram posteriormente divulgados por interseções de inteligência, oficiais superiores do PLA em Pequim reconheceram sob intenso escrutínio internacional que, dada a extensão da destruição da infraestrutura, poderia levar até 7 anos para restaurar totalmente as capacidades regionais de mísseis e aéreas. Helen Marston, secretária de Defesa, estava em frente a uma sala de imprensa lotada no Pentágono. Seus olhos estavam firmes e ela disse abruptamente: que esta seja uma mensagem clara e concisa. Qualquer mão levantada em oposição ao ZEUA ou ao seu povo será reduzida a cinzas. Não importa onde estejamos na Terra, sempre responderemos com poder esmagador. Os mercados mundiais reagiram com um alívio modesto. Depois de alarmados com as sobretaxas de risco de guerra, as seguradoras marítimas baixaram as suas taxas para as rotas através do Mar da China Meridional em menos de um dia. Sabendo que submarinos da classe Virgínia espreitavam sob as ondas, os navios mercantes retomaram as suas rotas anteriores. As rotas foram mantidas abertas por sentinelas silenciosas. Os conselhos editoriais de Tóquio a Singapura tem uma voz comum. O mundo foi lembrado pelos Estados Unidos de quem realmente controla os mares
e a lição ficou gravada em cada cratera para Pequim, que ainda estava recolhendo sangue e metal quebrado de seus postos avançados mais importantes. Que nunca seria uma aposta barata testar a determinação americana. A sentença seria escrita em fumaça e aço. Depois de 50 mísseis chineses terem rasgado o coração industrial dos Estados Unidos, grandes áreas dos complexos militares mais prestigiados da China foram reduzidas à terra carbonizada. O equilíbrio de intimidação no Pacífico foi restabelecido em menos de uma semana. Não por palavras diplomáticas, mas por nuvens de fumo negro que se enrolavam sobre bunkers destruídos e pistas de aterragem destruídas. As perdas para Pequim foram além das redes de radar, aeronaves e lançadores. Carregavam o fardo de 1.300 famílias que choravam pelos filhos, irmãos e maridos. Um fardo que permaneceria por anos nas salas silenciosas do partido. Os engenheiros alertaram que levaria pelo menos 5 anos para restaurar até mesmo uma pequena parte das capacidades perdidas naquela noite implacável. Com os convéses dos porta-aviões zumbindo, bombardeiros furtivos se preparando para novas missões e satélites observando cada sombra, os Estados Unidos permaneceram firmes do outro lado do oceano. Os prêmios de seguro caíram. Os navios mercantes voltaram sob esta proteção e o comércio internacional retomou o seu fluxo através de canais agora protegidos por submarinos americanos invisíveis. Estrategas militares analisaram imagens de drones e sinais infravermelhos do massacre em salas de planeamento secretas de Moscovo a Teherão. A lição gravada no betão fumegante era clara para eles. Quando os Estados Unidos retaliam, fazem-no com uma ferocidade que nenhum adversário, por mais ousado que seja, está realmente preparado para enfrentar. Os 5 lançamentos de mísseis da China contra as instalações americanas faziam parte de um conflito maior e de longa data pelo controle do Pacífico, não um único ato de agressão. Cada míssil carregava uma mensagem de desafio e um objetivo estratégico, além de cargas explosivas. O ataque tinha como objetivo minar a confiança dos aliados, desafiar a presença de Washington na área e mostrar ao público em casa que Pequim estava pronta para resistir ao que chama de interferência estrangeira. Do ponto de vista militar, a barragem de mísseis cumpriu vários objetivos. Em primeiro lugar, colocou à prova os sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos e dos seus aliados em condições reais de operação. Em segundo lugar, permitiu à Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação da China recolher informações úteis sobre interseção, detecção e tempos de trajetória. Em terceiro lugar, procurou pontos fracos nos Estados Unidos. A preparação do Comando do Pacífico, incluindo o rastreamento por radar e a velocidade das contramedidas. Anos de preparação para contingências determinaram a resposta dos Sewaiki-Taseika, que foi rápida e estratégica. Em questão de minutos, os contratorpedeiros adjacentes e as baterias de defesa antimísseis da base entraram em ação. O Sistema Conjunto de Distribuição de Informações Táticas foi usado para coordenar os esforços do sistema de defesa em camadas, que incluía baterias Patriot PAC-3, interceptores THAAD e navios equipados com Aegis. O resultado foi um exemplo típico de interoperabilidade defensiva. 2 dos mísseis desviaram-se da rota e caíram inofensivamente na água, enquanto 3 foram interceptados em pleno voo. No entanto, o que se seguiu à interseção foi o verdadeiro contra-ataque americano. Washington aprovou um aumento urgente das forças aéreas e navais em toda a primeira cadeia de ilhas. Submarinos de ataque entraram em zonas de patrulha próximas de importantes rotas marítimas chinesas. Grupos de ataque de porta-aviões alteraram a sua trajetória, e bombardeiros furtivos foram transferidos para bases avançadas. Cada manobra tinha como objetivo lembrar a Pequim que as forças americanas podiam mover-se rapidamente, com precisão e em grande escala em todo o teatro de operações. Estas mobilizações não foram aleatórias.
A Casa Branca rapidamente enquadrou a situação de forma diplomática. A história foi harmonizada por meio de chamadas de alto nível para aliados em Seul, Tóquio, Canberra e Manila. O ataque com mísseis foi uma escalada injustificada e os EUA responderão de maneira moderada, mas robusta. Como a política de Pequim frequentemente depende de causar divisões entre os Estados Unidos e seus aliados no Pacífico, essa coerência na mensagem foi essencial. Essa divisão não apareceu desta vez. Os exercícios militares conjuntos foram intensificados nos dias que se seguiram. Durante exercícios com fogo real no Mar das Filipinas, a Marinha do Zeria e a Força de Autodefesa Marítima do Japão demonstraram os seus sistemas combinados de defesa aérea e capacidades de mísseis antinável. Entretanto, a Força Aérea do CEPA reforçou a sua superioridade aérea e capacidade de ataque rápido, destacando mais esquadrões de F-35 e F-22 para instalações em Okinawa e Guam. Estas ações deram conforto aos parceiros regionais, além de dissuasão. As operações cibernéticas aumentaram furtivamente nos bastidores. Os EUATITANIOSE, a fim de identificar pontos fracos, investigar redes militares chinesas e, se necessário, preparar-se para contramedidas disruptivas, o Comando Cibernético colaborou com forças cibernéticas aliadas. Embora menos óbvio, este aspecto da resposta foi igualmente importante, uma vez que a guerra contemporânea é travada tanto na arena digital como na física, e Pequim está ciente de que um cyberataque pode comprometer a sua infraestrutura de comando e controlo com a mesma eficácia que um ataque físico. Por seu lado, a China fez um esforço para orientar a conversa no país. Enquanto a resposta dos Himalaya foi enquadrada como prova da agressão americana, a mídia estatal enfatizou os lançamentos de mísseis como um aviso às forças militares estrangeiras que operam perto das águas chinesas. O ataque foi condenado pela maioria das grandes potências internacionais, com até mesmo alguns dos parceiros estratégicos de Pequim pedindo moderação. O evento correu o risco de reforçar a ideia de que a China estava assumindo a liderança na instabilidade do Indo-Pacífico. Para além das ações militares, a contraofensiva de Washington foi estratégica. O Pentágono acelerou as entregas de armas a aliados estratégicos, tais como pacotes melhorados de vigilância marítima para o Vietnã, munições de precisão de longo alcance para as Filipinas e sofisticados sistemas de defesa aérea para Taiwan. Além de melhorar as capacidades dos parceiros, estas transferências reforçaram as suas ligações à rede de segurança liderada pelos EUA. O uso de capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR, para rastrear unidades de mísseis chineses em tempo real, foi um dos aspectos mais reveladores da resposta americana. O Comando do Pacífico recebeu dados constantes dos RQ-4 Global Hawks dos aviões de patrulha marítima, P-8 Poseidon, e de plataformas espaciais classificadas. A capacidade de Pequim de realizar outro ataque surpresa foi diminuída pela rápida detecção de quaisquer preparativos chineses para novos mísseis, possibilitada por esta vigilância contínua. A rivalidade estratégica mais ampla entre os Estados Unidos e a China também foi significativamente afetada pelo incidente com os mísseis. Ele destacou a vulnerabilidade da dissuasão no Pacífico, onde a escalada é rápida e difícil de gerir devido à curta duração dos voos e às posições militares congestionadas. Isso fez com que ambos os lados considerassem até onde estavam dispostos a ir, antes de correr o risco de uma guerra mais séria que nenhum dos dois realmente desejava. Além disso, reafirmou como é crucial preservar a unidade política e diplomática das coligações aliadas, além de sua superioridade militar. O ataque abalou os mercados economicamente. Os prêmios para rotas marítimas através do Estreito de Taiwan e do Mar da China Meridional foram aumentados pelas seguradoras marítimas. O medo de uma interrupção no abastecimento
fez com que os preços da energia subissem e os mercados acionários globais sofreram quedas breves, mas acentuadas. Estas consequências indesejadas serviram como um aviso de que, na era moderna, mesmo conflitos militares menores podem ter repercussões econômicas instantâneas em todo o mundo. Os EURA passaram a reforçar a sua presença na área nas semanas seguintes. Abrigos reforçados e mais interceptores foram adicionados às defesas da base. Os planos de dispersão foram aprimorados, garantindo que ativos importantes pudessem ser rapidamente movidos em caso de novos ataques. Num esforço para tornar mais difícil a localização dos alvos chineses, a Marinha dos Imeiwa começou a experimentar operações mais dispersas, utilizando formações menores e mais ágeis. Pequim recebeu uma mensagem estratégica clara: qualquer tentativa de enfraquecer a presença dos Ukiku-Area seria recebida com um aumento tanto da capacidade como da determinação, e o país não seria intimidado a sair do Pacífico. O ataque com mísseis foi um risco assumido pela China na tentativa de mostrar o seu poderio e desafiar a determinação americana. No entanto, os resultados mostraram que as próprias alianças e posturas militares que Pequim procurava minar poderiam ser facilmente reforçadas por tais medidas. Analistas da comunidade de inteligência discutiram as razões para o momento do ataque. Alguns citaram fatores políticos internos da China, como a necessidade de parecer forte em meio a delicadas mudanças na liderança ou recessão econômica. Outros viram isso como um teste relacionado às crescentes tensões em torno de Taiwan, com o objetivo de determinar a velocidade com que os Estados Unidos poderiam passar de uma postura de paz para uma defesa ativa no teatro de operações. O teste foi respondido de uma forma que levantou poucas dúvidas sobre as capacidades americanas, independentemente da lógica por trás dele. O incidente serviu como um alerta para os atores da região. Países que anteriormente buscavam manter o equilíbrio entre Pequim e Washington começaram a reconsiderar suas posições. Por exemplo, as Filipinas aceleraram as negociações para aumentar o acesso às bases americanas. Sob o AUKUS, a Austrália avançou na cooperação submarina. Até mesmo a Malásia e a Indonésia, que historicamente relutavam em se unir publicamente, tiveram discussões privadas sobre como melhorar a consciência do domínio marítimo com a ajuda dos EUA. Mais significativo ainda, o incidente demonstrou a rapidez com que as crises militares contemporâneas podem se desenvolver. Toda a sequência de eventos, desde a detecção do lançamento até a interceção, desde o rápido envio de tropas até a coordenação diplomática, ocorreu em questão de horas, e não de dias. Como os prazos para a tomada de decisões são curtos, os líderes estão sob enorme pressão para agir com rapidez e precisão, pois mesmo a menor pausa ou erro de cálculo pode ter um impacto significativo no resultado. Uma coisa ficou clara quando a fumaça dos mísseis se dissipou e os navios retomaram as patrulhas: o Pacífico está prestes a entrar num novo período de competição estratégica, no qual a dissuasão será testada com frequência, ocasionalmente de forma violenta e sempre sob os olhos do mundo. Numa luta que determinará o equilíbrio de poder na região por muitos anos, Pequim e Washington estão aprendendo, se ajustando e se preparando para o próximo passo. Se achou esta história forte, ajude o canal curtindo, inscrevendo-se e deixando um comentário abaixo. Antes que alguém pudesse pedir ajuda, mais de 90 mísseis Tomahawk com ogivas de 1.000 libras colidiram com aeródromos e bunkers de comando da China enquanto voavam em direção ao Pacífico a 550 milhas por hora. A China disparou o primeiro tiro em 3 de abril de 2025.